E aí, pessoal da EJA, nona etapa, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudos. E agora muito especial, né? Finalizando, estamos aí já nos últimos comentários, últimas informações, últimas análises sobre o nosso mundo. Né? Eu sou o professor Jefferson, estou com vocês aí nessa IFA aqui de Ciências Humanas, mas como vocês sabem, a gente nunca está sozinho, não é meu, professor? Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor também aqui do Centro de Mídias, professor de Filosofia. Vamos então aí acompanhar o que vem hoje da nossa aula? Acompanhamos aí juntos. Aula de número 4, objeto de conhecimento, as identidades e conflitos dos povos amazônidas. E no detalhamento, racismo e discriminação ambiental na Amazônia. Pessoal, nessa aula, a aula aqui da nossa IFA, a gente vai compreender que termo é esse, né, o racismo ambiental, como é que ele se mostra aí em determinadas comunidades, que tipo de consequência isso gera e qual é o nosso papel com relação a tudo isso. Beleza, pessoal? Então prestem atenção, esse é um tema muito importante, muito atual, para a gente poder saber mais aí sobre o que acontece na nossa sociedade e no ambiente. Vamos lá. Muito bem. Pessoal, olha só onde é que a gente está aqui para comentar sobre essa aula, né, professor Luiz Cláudio? Que olha ambiente só que é esse? Que ambiente realmente insalubre, né? Um negócio assim que é impressionante. E olha gente, só, essa imagem aí, ela já leva vocês a pensar do que se por trata, que a né? gente está aqui? Por que a gente está aqui, Por que a nesse gente está aqui ambiente? nessa aula, né, pessoal? A gente sabe que nas cidades, nas diversas cidades aí do Brasil, do mundo todo, as pessoas não vivem de maneira igual, né? Existem, como a gente sabe, desigualdades. E a forma de viver das outras, de determinado grupo de pessoas, nunca é daquele jeito bonitinho, com as casas arrumadas, tudo certinho, organizado, esgoto. Tem gente que, infelizmente, acaba vindo parar para uma situação como essa aí, né, professor? Desses ambientes aqui. E aí, isso aqui gerou todo um estudo também sociológico, né, das ciências humanas, que levou, então, a um termo que nós vamos estudar aqui, que está relacionado com essa paisagem aqui. Ó. Que termo é esse? Vamos conhecer Vamos aqui. dar uma olhada, pessoal, que o termo que é central nessa aula é o termo racismo ambiental. Né? As pessoas que estão vivendo nessa imagem aqui que a gente estava presente agora há pouco, muitas delas não estão aqui porque né? Muitas não estão aqui porque gostam, porque aconteceu alguma coisa que fez elas viverem desse jeito. Mas existem consequências para essas pessoas que vivem nesse sentido, principalmente por parte de decisões mesmo da sociedade. Então, o racismo ambiental é a prática de sitiar as comunidades que são marginalizadas, comunidades de baixa renda, nessas áreas onde tem poluição, onde tem degradação ambiental, onde tem riscos à saúde. Então, as pessoas que vivem em lugares como esse, não é mesmo, professor Luiz Cláudio? Elas vivem aqui não porque querem, porque aconteceram diversas coisas que fizeram ela vir para cá, principalmente relacionado à renda. E isso acaba prejudicando as pessoas que vivem aqui, são pessoas que vivem em situação de risco, não é mesmo, né, professor? Exatamente. E aí a pergunta é, quem são essas pessoas? Vocês conseguem visualizar aí na mente, imaginar, quem seriam essas pessoas que estariam morando aqui? Será que tem gente que tem carrão aí, gente que tem filho em escola particular? Será que essa galera tá aí branco, bebendo louro, água daí? Branco, né? Louro, dos olhos azuis. Né? Pessoas aí né? Saudáveis, né? Tem toda essa situação envolvida com racismo ambiental. Né? Isso está relacionado mesmo com algumas consequências que a gente vai ver ao longo aí dessa aula. Então, continuando aqui ó, no nosso tema, essas comunidades são compostas por minorias étnicas ou raciais que, historicamente, eles têm sido negligenciados e negligenciadas em relação às questões ambientais. A palavra minoria, minorias étnicas e raciais. Quem são essas minorias? Onde elas estão? E por que elas estão aí? É para a gente pensar, né? E aí como a gente pode ver nesse quadro, né, gente? A gente tem ali as consequências para essas pessoas. Elas ficam expostas a níveis mais altos de poluição do ar e da água, ficam expostas a resíduos perigosos e outros riscos ambientais, como a questão do desabamento, né, enchente, enfim.
tudo isso acaba gerando um ambiente assim de perigo mesmo, né? E como o professor falou agora há pouco, quando a gente fala de perfil das pessoas, geralmente, perfil étnico de pessoas que vivem aqui são pessoas de baixa renda, pessoas também que, em grande maioria, são pessoas negras, pessoas pardas, comunidades indígenas afastadas, né? Pessoas de menor poder aquisitivo que, por falta de opção, acabam ficando para cá. Então existe um problema também, pessoal, do ambiente, da área onde as pessoas acabam vivendo e do tipo de visão que se tem sobre essas pessoas. Ah, quem mora aqui, então não quero saber dessas pessoas que vivem aí. A gente não quer saber. Às vezes nem o poder público vai atrás dessas pessoas de maneira intensa. Vai seguindo adiante aí e essas pessoas vão vivendo aí de qualquer jeito. E isso acaba gerando consequências na saúde, na paisagem dessas pessoas aqui, né? Na qualidade de vida, nas características dessa cidade. Tudo isso é toda uma cadeia, né, professor, de problema, né? E outra coisa, o que nós estamos falando aqui não é uma realidade do Amazon, livro, né? É do livro, uma realidade ali abstrata, né? Isso. Muito pelo contrário, se vocês forem dar uma volta na cidade onde você mora, na comunidade onde você procurem perceber onde estão as pessoas. Procure ver nessas periferias quem são as pessoas que moram aqui. Procure perceber como é que está dividida a cidade, como é que ela está organizada, né? E para onde as pessoas estão espalhadas e convivendo aí nesses ambientes, né? Isso mesmo. Parte daí. Isso mesmo. Vamos avançar vendo agora essas outras informações aí sobre, né, nessa próxima tela, né, sobre o racismo ambiental, porque ele pode se manifestar na forma de políticas públicas, por exemplo. Às vezes até mesmo o poder público fomenta, né, incentiva essa questão desse tratamento diferenciado com pessoas mais pobres, com pessoas que vivem em situações de risco aí, né? Decisões empresariais que prejudicam essas comunidades de alguma forma. Por exemplo, quando uma cidade, quando uma empresa vai colocar, por exemplo, uma usina termoelétrica, uma usina que gera energia, um aterro sanitário, atividades ali de incineração, né? Ou até mesmo alguma indústria que polui muito, isso acaba afetando, eles acabam, primeiro, para você instalar uma empresa como essas aí, um aterro sanitário, né, que manipula essas coisas aí, que gera poluição, essas pessoas, esses empresários, né, as empresas, não vão escolher uma área nobre da cidade, não vão botar lá no meio do condomínio, né, uma termoelétrica, eles vão escolher o quê? Áreas afastadas, áreas mais marginalizadas ali, áreas que têm menor, né, áreas com uma população ali que pode ser removida dali. Isso é um elemento importante. Se aquela população pode ser removida daqui, para colocar ali, para fazer uma orla toda bonitona, fazer um parque, né, para ficar bonito para os turistas, a gente vai tirar. Esse pessoal aí vai embora e pronto, né? Inclusive em geografia, professor Luiz Cláudio, existe um termo aí que a gente chama de gentrificação. Quando você pega áreas aqui, né, que são ali, né, feias, vamos dizer assim, o poder público ele reorganiza, reestrutura, reconstrói para poder ficar bonito, só que por consequência as pessoas que vivem aqui acabam tendo que sair, tendo que ir para longe, tendo que ir para outros lugares. Pobreza aqui não, o negócio é meter obra, né? E aí essas pessoas que se virem, né? Ou seja, o racismo ambiental não é só uma questão ligada com a questão da degradação ambiental, da poluição, né? Não é só isso. É isso, mas não só é isso. É uma questão muito mais complexa, que também tem a ver com a desigualdade econômica e social. Então isso aqui é importante a gente ter em mente, né? Que não é só uma questão do ambiente em si, não é só isso aqui. Se não tiver olhar apenas para o ambiente e dizer, pô, é só, vamos consertar isso aqui. Tá feio, né? feio. Tá né? feio, O problema é que tem gente aí, né? Pessoas que moram aqui. Qual é a condição econômica dela? Qual é o trabalho que elas têm? Onde elas estão no mundo do trabalho? Na escola? Né? Como é a educação? Né? Quais são esses espaços, as oportunidades que tem? Está tudo nessa área aí. Isso mesmo, pessoal. Então, é muito importante a gente, primeiro, nessa aula, a gente compreender que o racismo ambiental, o termo racismo em si, ele é muito conhecido devido à questão de preconceito, ações que prejudicam determinadas populações, principalmente a população negra e população indígena, né? Mas quando a gente está falando de racismo ambiental, a gente está falando de toda essa camada, né, que prejudica não só o perfil étnico da pessoa, a cor, né,
mas que essa grande maioria das pessoas com essas características, em sua grande maioria, estão mais marginalizadas na sociedade, né? Estão em áreas mais prejudiciais do ponto de vista ambiental e correm esse tipo de risco aí que a gente falou. Então, pessoal, a gente tem que buscar, como a gente vai ver agora, vamos agora avançar, né? Vamos avançar na nossa... Vamos agora para outro ambiente, né? Que também não está tão bom, né, professor Luiz Cláudio? Não está aqui tão legal, não. Segue a mesma... mas está a mesma situação ali. Mas a ideia é a gente sempre fazer essa conexão entre a questão do racismo ambiental, dessas pessoas que estão ali sofrendo com decisões, primeiro porque elas estão ali no lugar errado, né? E com as decisões ali, quando tem que mandar sair, vai sair e pronto. E é essa população que acaba se prejudicando bastante. Mas tudo isso, professor, está relacionado com desigualdade e o que pode ser feito para alcançar a justiça social, né, professor? Exatamente. Então, quem são? São comunidades marginalizadas. Esses espaços, né, quando esses empreendimentos eles vêm, né, para serem realizados na cidade, eles procuram os espaços onde tem comunidades marginalizadas, que não vão ter forças para reagir. Isso. Ponto, né? E também de baixa renda, né? Muitas vezes eles são até, digamos assim, cooptados para vender uma parte da sua propriedade, da sua área, por conta dessa pressão, né, que está chegando aí, para que seja implantado ali um projeto, né, de grande porte, muitas vezes. Então, elas são as mais afetadas em relação à questão ambiental, né? A primeira opção, né? Vamos até ver essa outra informação que aparece aí na próxima tela. É aquilo que a gente falou ainda agora. O poder econômico, né, gente? A gente está falando aqui das empresas e tudo mais. E o poder público também, né? As prefeituras, enfim. Eles costumam fazer essas modificações na cidade para priorizar quem pode pagar por ela, né? Essa que é a questão. As comunidades mais afastadas, mais isoladas, com mais vulnerabilidade, como a gente chama, elas estão mais fragilizadas nesse sentido. Então, uma área como essa aqui, se uma empresa comprar essa área aqui para fazer uma orla, para fazer um parque, ou para botar uma indústria, não interessa, vai tirar essa galera daqui e pronto. E aí, essas pessoas vão fazer o quê? Vai acontecer o quê com essas pessoas? Né? Então, isso é resultado direto de quê? De discriminação econômica, de discriminação racial, porque a população, né, geralmente dessas comunidades, falando aqui de região norte, por exemplo, comunidades indígenas, comunidades com descendência indígena, comunidades negras, né, pessoas com essas características ali e também de baixa renda, e isso acaba incentivando, aumentando ainda mais o que a gente chama de desigualdade social numa cidade, né? As pessoas que vivem em bairros numa cidade que são mais ricos, que são aí de maior poder aquisitivo, geralmente os serviços funcionam muito bem. Os asfaltos, energia elétrica, encanamento. A população que está aqui demora mais para chegar e às vezes nem chega, né? Vai passando o ano, às vezes nem chega, né, professor? Então essa aí tem uma outra palavrinha aí, ó, que chama-se justiça social, né? Então vamos falar um pouco agora sobre essa conexão, né, que nós colocamos aí, entre essa questão do racismo ambiental e da justiça social, né? Então esse conceito, como a gente pode ver aí, ele é muito amplo, justiça social, né? E se refere a um estado de igualdade. Hoje a gente fala até, além da igualdade, a gente fala de equidade. Né? De equidade, que é muito mais abrangente, na distribuição de recursos, e oportunidades e também de direitos na sociedade. Então, a justiça social ela vai, né, nesse caminho, né, de gerar oportunidades, igualdade, equidade e direitos sociais. Pois é, né, professor? Até porque uma prefeitura... A gente está falando basicamente aqui de como o poder público ele atua, né? Ele está presente nessa sociedade. Pessoas que são eleitas, né, para o poder executivo, poder legislativo, elas têm que ter esse papel de buscar isso, né? A justiça social ela é algo que tem que ser buscado pelo poder público, principalmente porque muitas vezes, né, as minorias étnicas, as minorias raciais, as pessoas de baixa renda, elas não costumam ter voz nessas decisões. Muda-se, aquela favela ali vai sair, porque a gente vai fazer até mesmo usando uma justificativa ambiental, né? Não, vamos fazer aqui um processo de retirada de lixo aqui e tudo mais.
e essas pessoas vão ter que sair dali e morar em outras áreas, às vezes até piores, ficar em vulnerabilidade mesmo, né? E aí acaba sendo deixada de lado no planejamento das coisas. Mas a gente vai avançar, né? A gente tem que avançar nesse sentido, porque tem consequência, né, professor? Porque isso aí também, essa questão das oportunidades, muitas vezes as pessoas elas são jogadas para lugares distantes e ficam à margem, né, e à mercê, né, de catástrofes, de problemas ambientais. E quando a gente fala de justiça social, nós estamos falando que elas devem ter as mesmas oportunidades de escolher os seus ambientes, né, de moradia também, e não só ficar ali à mercê, né, dessas empresas aí que têm esse poder. E aí que a gente volta para o conceito de equidade que você falou, né, Luiz Cláudio? Essa população, não é que todo mundo vai ter a mesma renda, todo mundo vai ter a mesma renda, mas essas pessoas precisam de um pouco mais do que de uma família rica, né, professor? Exatamente. Então, justiça social é para todos, né? Para a sociedade como um todo. É o direito constituído, né? Que está na Constituição Federal e que ele serve para todos, né? Esse direito aí. Então, a gente não pode ficar à mercê disso. Nós temos que se o direito é para todos, então a distribuição, a igualdade, a oportunidade também tem que ser para todos. Essa é uma busca aí, essa é uma busca constante, né, que a gente tem que ter. Pessoal, e aí quando a gente avança nessa análise, a gente está verificando aqui sobre a questão do racismo ambiental, como que a questão do preconceito contra populações ali, né, de minorias étnicas, e que também, em grande parte, são de baixa renda, como que isso também afeta a área onde elas moram, basicamente isso, né, que a gente está falando sobre racismo ambiental. E a gente também tem que entender, já acabamos de entender sobre a questão da justiça social, que é algo que tem que ser buscado em um município, né? Se aquela área está com problema, ela tem que ter uma atenção maior do que numa área que tem menos, né, necessidades, assim, né? Não que ninguém vai ser esquecida, um bairro nobre, mas se tem uma área que precisa mais, ela tem que ter uma maior atenção, é isso que se busca, né, com a questão da justiça. E um dos elementos, pessoal, que a gente quer trazer para vocês aqui com relação a isso, é o próprio papel da educação, né? A presença dos jovens nesse entendimento. Nós que estamos aí, né, nos estudos aqui do ensino, do ensino, né, da educação, no processo educativo, a gente também tem que entender que a gente também tem um papel, né, enquanto jovens, as pessoas têm que entender, enquanto jovens, né? O território brasileiro, como aparece aí nessa imagem, ele é muito diverso. Quando a gente fala da população brasileira, existem uma variação de características das pessoas, né, características étnicas. Então a gente tem ali população branca, descendentes ali, população negra, população indígena, temos ali, né, a população com referências orientais, e o Brasil tem essa característica de ter essa mistura muito grande ao longo dos séculos, né? Mas de maneira central, quando a gente fala de desigualdade social, a gente vê que a maioria da população brasileira vive em periferia, né, como está escrito aí. Vive em áreas que têm dificuldades, né, de acesso a determinados serviços, o que passa pelo racismo ambiental. E é isso que a gente precisa compreender, né, professor? A população mais jovem precisa compreender, né? E aí entra a questão da organização social. E aqui nós colocamos aqui o papel dos jovens, porque nós estamos falando de gerações, né? Com certeza as gerações dos pais, dos avós, dos jovens de hoje, esses que estão hoje nessa categoria de jovens, eles viveram também esse tipo de degradação, né, de racismo ambiental, mas em outra dimensão, em outras proporções, né? Então a grande maioria dessa população que vive nessas áreas hoje tem muitos jovens ali presentes. E outros da outra geração já estão envelhecidos. Isso. Né? Então essa luta hoje, principalmente no olhar do jovem, ela tem que continuar. Importante. Né? Ela tem que ser ampliada, porque as pessoas elas reagem, né? Não é todo mundo que aceita viver na beira do esgoto ali, a céu aberto, com os ratos, né? Todo tipo de pestes invadindo a sua casa. As pessoas têm um limite, né? Até humanamente falando, né? Exatamente. Então, essas que inclusive aparece na próxima tela que a gente vai ver agora, né, professor? Esses problemas que você falou, né? Isso. Discriminação, preconceito, desamparo social, né? Então, as pessoas são esquecidas, né? E esse esquecimento, ele só vai acontecer se não houver
uma reação, né, para dizer, olha, nós estamos aqui. Isso. Né? E hoje o papel dos jovens é fundamental, né? Pois é, porque vindo ali, né, quando a gente já aprende, né, que existe muita desigualdade no Brasil ainda, que existe questões ambientais que têm que ser resolvidas e que o racismo ambiental ele existe, né? Que se vai fazer alguma mudança ali na cidade, é aquela população mais pobre ali que está ali, então é aquela pessoal ali que vai ter a mudança, né? Então é isso que acontece e que acaba afastando muitas pessoas ali das tomadas de decisão das cidades. Então é importante para a população mais jovem, que está estudando, que está compreendendo um pouco mais do que das gerações, né, que estão aí há mais tempo, de se posicionar mesmo contra qualquer tipo de desigualdade. Essa é uma coisa que tem que ser superada na sociedade, que a gente ainda está trabalhando. A questão de respeitar diversidade cultural, né, de respeitar as diferenças que existem entre a gente, né? Não esse negócio de só a cultura indígena importa, não, só a cultura europeia importa, só isso aqui, não sei o quê, só dá para viver dessa única forma aqui, né? Como a gente já tem falado anteriormente, o nome disso é fascismo, né? Viver de uma única forma aqui, quem for diferente disso aqui, não importa, né? Todo mundo tem que ter uma certa igualdade, respeito, né, nesse sentido, tem que ser reconhecido enquanto tal. E essa busca que a gente vai ver na próxima tela agora aí, né, pessoal, é essa questão mesmo das lutas contra a desigualdade, né, contra essa injustiça ambiental, essa luta contra o racismo, ela tem que vir cada vez mais forte, mesmo com uma parcela da população indo contra o que deseja, o que precisa, né, esses outros segmentos aí da sociedade brasileira. As comunidades indígenas, né, os nordestinos, a comunidade pesqueira, né, que trabalha, né, nos rios, população ribeirinha, né, com caso, todos eles são vítimas de preconceito. Primeiro, é uma população que, segundo, né, o pensamento geral ali, são pessoas que têm menos importância na sociedade, por não ter dinheiro, por não ter muita renda, isso acaba prejudicando muito, né, professor? Olha, a gente tem que estar sempre atento, pessoal, quando a gente discute essas questões, quando a gente fala de estatística, quando a gente fala de populações indígenas, nordestinos, né? Pescadores, populações ribeirinhas, porque essas pessoas aí que nós estamos falando, elas têm nome, elas têm endereço, história, né? Elas têm uma história de vida. Então, quando a gente fala assim, às vezes parece ser uma coisa muito né, genérica, né? Mas são pessoas mesmo. Então, só que essas pessoas aí, desses grupos, essas categorias, hoje elas são as que mais sofrem, que é o pobre mesmo, né? Os negros, são as pessoas que estão nesses lugares. Se você for fazer um olhar, uma visita, um passeio, nesses ambientes que nós estamos falando aqui, onde prevalece, né, com muita força esse racismo ambiental, vocês vão ver que quem está vivendo ali, quem está convivendo com todo esse tipo de problema, de problemática, inclusive com sua vida colocada em risco muitas vezes por desabamentos e etc e tal, normalmente são esses grupos que estão lá. Isso mesmo. É só prestar atenção, pessoal. Então, por isso que a gente tem que entender isso, né, na educação básica. A gente precisa entender aqui, nesse momento, né, que questões como essa, elas têm que continuar aparecendo. Porque essa outra visão, né, uma visão mais segregadora, uma visão mais de separar as pessoas, de ser, né, contrário à diversidade, isso acaba não levando a gente para frente, né? Essa questão de ser conservadorismo, isso não leva uma sociedade para frente. É isso que a gente tem que buscar avançar, né, nesse sentido. E aí, pensando de maneira mais positiva, pessoal, e aí a gente traz aqui um tema muito importante, que é a questão da consciência, da autoconsciência, né, da consciência, dessa tomada, dessa percepção, né, sobre a realidade da qual a gente vive, que é tão importante, né, professor? O que é, né, uma pessoa que está consciente naquele espaço, professor? E mais do que consciente, né, eu acho que até que consciência as pessoas têm, né? Agora, o que falta mais também é uma certa sensibilização e uma tomada de decisão, de ação, de atitude, né, diante de tudo isso. Então, a partir dessa consciência, claro, que as pessoas têm, de refletir sobre si mesmo, porque quando a gente reflete sobre si mesmo, você vai ver também, aí dentro dessa reflexão, né, quem é você, qual é o seu papel na sociedade, né, e qual é o tipo de vida que você está levando. Será aí, que eu estou tendo atitude na minha vida que é positivo nas pessoas? Ou será que eu estou tomando decisões ali que vão contra, né? Então, olha só, a gente vai passando aqui, ó, que a consciência ambiental, ela demanda de toda uma reflexão,
né, com foco nesse meio ambiente. E quando a gente fala aqui de meio ambiente, pessoal, nós não estamos falando aqui apenas, né, da natureza. Né? Quando a gente fala de uma reflexão com foco no meio ambiente, é porque nós estamos falando de consciência ambiental, justiça ambiental e racismo ambiental. Mas nós estamos falando das pessoas que estão ali, da maneira como essas pessoas vivem, e será que elas têm consciência que estão vivendo ali? Será que elas têm consciência do seu papel e de que elas têm direitos, né, a recorrer e aonde recorrer? Isso mesmo, né? Porque essa é uma busca de ter voz, né? A necessidade de ter voz, né, pessoal? De você ter ali uma comunidade preparada, né, para isso, né? Preparada para entrar em contato com o poder público quando ele chega para fazer essas mudanças. Será que uma prefeitura está retirando aquelas pessoas daquele lugar, né, com os determinados cuidados, pensando nas necessidades daquela população? Né? E nós aqui que não fazemos parte, por exemplo, de ser prejudicados ali, como é que a gente faz? É isso que a gente vai ver na próxima tela. Né? Quais são as atitudes que a gente pode fazer? Uma coisa é a consciência, né? Outra coisa são determinadas atitudes. O que a gente aqui, enquanto jovem, né, enquanto comunidade escolar, o que a gente pode fazer para promover ações ali positivas mesmo, né, com relação a essas pessoas que estão aí, a percepção sobre essas pessoas, a compreensão de que existem pessoas que não estão vivendo igual a gente, estão vivendo pior do que a gente, com dificuldades que a gente nem imagina. Né? A questão da empatia também muito forte, a questão também de entender o que essas prefeituras estão fazendo com essas pessoas, que tipo de serviço está sendo feito, e que também a própria população, né, e nós mesmos, né, cidadãos ali, podemos estar fazendo no dia a dia mesmo, né? E a gente traz aqui essa imagem, né, professor, um pouco mais positiva, né, de um pessoal trabalhando aí, né, professor, atuando aí, jovem, né? cuidando, né? Aí, porque não é só uma questão, pessoal, também de achar que eu vou ser tirado, né? É também manter onde eu estou. Por que eu não posso estar lá? Por que a gente não pode consertar para me viver lá? Já que eu estou aqui, então vamos melhorar aqui, né? Exatamente, né? Então tem toda essa questão aí, então não adianta falar de racismo ambiental, isso aqui é importante, sem enfrentar esse desafio maior, que é justamente essa questão, né, desse olhar, né, do que eu vejo no mundo, no lugar onde eu vivo, né, tudo isso aí que eu estou vivendo. E me indignar, a capacidade de se indignar, né, que é o que move uma ação, né? Exatamente, né? Uma coisa é aquele mundo perfeito, né? A sociedade, não sei o quê, temos que ter, né, uma sociedade positiva, né? Geralmente as pessoas entendem dessa forma, só que só se consegue isso no dia a dia, né? Naquele pequeno passo, aquela pequena ajuda que você faz no ambiente onde você circula, na sua escola, na sua vizinhança, na sua igreja, para quem frequenta, né? Com as suas pessoas ali com as quais você convive, né? E a questão ambiental também passa por isso. E se a gente conhecer pessoas que vivem, né, em ambientes como esse, também entender por que está daquele jeito ali e tentar, né, ajudar de alguma forma. Essa que é a situação, né, professor? Exatamente. Então, pessoal, era isso, né, que a gente queria refletir com vocês aqui, né, trazer esses conceitos, essas reflexões, essas ideias, né? E a gente vai finalizando por aqui, então, esse momento, né, essa aula. E até a próxima.